Muito bem, vamos organizar aqui. Boa noite, muito boa noite a todos e a todas. Eu não vi ainda chegar aqui, mas hoje já começa a participar conosco alguns convidados que são servidores do FAS, aqui do Paraná, que trabalham em CRAS. Eu acho que tiveram 2 ou 3 que já se inscreveram. Bem legal. Eles vão estar conosco aí nesses seminários. E hoje nosso tema é a escuta analítica, que é essa ideia do que vem por trás da psicanálise mesmo, né? Psicanálise em suas vertentes aí. E a gente tem aqui o Rafael Domenes, que trabalha com isso, acho que desde que nasceu, com essa escuta analítica, depois foi se formando com o tempo e com as experiências belíssimas que ele tem, e vai compartilhar conosco não só as experiências, mas também esse olhar e esse escutar, né, através desse viés da análise. Muito legal. Para começar, então, eu vou pedir só para a gente desativar os sons agora, para eu fazer a nossa entrada, nosso ritualzinho de centramento. Seja bem-vinda, Lise. Érica também, não falei ainda. Deixa eu pegar aqui, que eu estava conversando com a Renata e com o Rafa, e acabei não pegando o olhinho. Então, para quem não... Acho que todo mundo já veio aqui alguma vez. Bom, mas eu sou o Leandro Citelli. Essa iniciativa aqui desses seminários, ela provém de um movimento social que chama Atento, que é de escuta empática e autocentramento, em que a gente faz práticas de escuta entre nós e para as pessoas, e autocentramento também. Então, depois, quem quiser conhecer mais e tal, botei o site ali, da Atento, né? E é isso, a gente faz um centramento, então, que é um ritualzinho de entrada e de saída de cada um desses encontros, com algumas frases. Oi? Alguém me chamou? Achei que tinha me chamado. Muito bem. Com algumas frases, né? E o convite agora é para que a gente chegue aqui juntos. Pare um pouco, tente esvaziar um pouco os pensamentos do antes e depois e se concentre nessas palavras que a gente vai compartilhar. Ok? Esse é o convite. Não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito. É preciso também que haja silêncio dentro da alma. Alberto Caeiro. O que as pessoas mais desejam é alguém que as escute de maneira calma e tranquila, em silêncio, sem dar conselhos, sem que digam, se eu fosse você. A gente ama não é a pessoa que fala bonito, é a pessoa que escuta bonito. A fala só é bonita quando ela nasce de uma longa e silenciosa escuta. É na escuta que o amor começa, e é na não escuta que ele termina. Escutatória, de novo, Rubem Alves. Parei para ouvir o silêncio. E no som do silêncio, a essência de todos os inaudíveis sons. Adélia Voller. Muito bem, estamos chegados com uma pequena sintonia e grande prazer hoje ter o Rafa aqui. O Rafa que é colega do Fred Barão, que esteve com a gente aqui para trazer a escuta centrada na pessoa, né? Lembram toda a abordagem do Carl Rogers,
congruência, trouxe aquelas posturas, 3 principais posturas, foi muito legal. E eu falei com o Fred, cara, precisamos de alguém para falar de escuta analítica, que tem o viés da psicanálise. Ele falou, eu conheço, cara. Aí falou do Rafa, e a gente conversou, e o Rafa tem uma história belíssima na psicanálise, não só com Freud, mas ele amplia, traz a visão de Lacan também. E é isso. Vou dar já a voz pro Rafa. E, Rafa, o leme está na sua mão. E o bastão da fala também. Fique à vontade. Beleza, obrigado, Leandro. Só para... Eu tô um pouco gripado, então eu tô com uma voz meio ruim, tá? Só para avisar todo mundo. Não tô nos melhores dias, assim, né? Então, só para falar, talvez espirre, tem alguma coisa assim, tá? Desculpem. Mas, enfim, primeiro eu queria agradecer o Leandro e a Renata, né, pelo convite, pela confiança aí, né, no trabalho que eu estou aqui prestes a contar para vocês. E fiquei muito feliz com o convite. Então, super obrigado. Né? A Renata conhecia hoje, não conhecia, mas né, agradecendo aqui vocês dois. E também o Fred, né? Que você comentou, Leandro, acho importante, né? O Fred que nos conectou, eu queria agradecê-lo também, né, por ter feito esse encontro acontecer. Fred, que eu conheço há 30 anos, pelo menos, já é meu irmão, né? E agradecer a todo mundo também, né? Todos os participantes que estão aqui, que né, separaram um tempo do seu dia para me escutar, né? Então, acho que isso é muito importante. Então, queria agradecer a todo mundo que está aqui. Tem esse jeito novo, né? Que a gente está se encontrando aqui, que é muito interessante, porque né, tem gente de tudo que é canto aqui, então isso é muito legal, porque possibilita, né, que a coisa aconteça. Por outro lado, é isso, a gente tá, eu só não queria passar batido, né? A gente está numa situação muito triste, muito delicada, nós vivemos, né? E só lembrar que temos 115 mortos, 115 mil mortos, né, hoje no Brasil. Então, acho, queria salientar isso, tá? Nada mais além disso, só fazer, né, salientar, porque eu acho que é uma aposta de vocês todos, né, de estarem aqui, uma aposta na vida, né, mesmo a gente tá passando por, né, tantas mortes. Então isso é importante, né? Que bom que a gente pôde se encontrar, mesmo né, nessas circunstâncias. Então, assim, o que eu pensei? Eu vou fazer agora uma apresentação pessoal rápida, né? E depois a gente vai separar algumas salas, né? Com talvez 3, 4 pessoas, onde vocês vão dar uma conversadinha sobre o texto que leram, né? E ao voltar, né, para a conversa aqui, a ideia não é assim, né, necessariamente analisar, né, em seus pormenores, mas muito mais de trazer uma percepção. Se quiser uma palavra, um termo, como se sentiu ao ler, é meio para abrir os poros mesmo, sabe? Esse começo, nada, quer dizer, nada mais do que isso não, né? Isso já é bastante. Tá? Então eu vou primeiro contar um pouco só do meu percurso. Acho que eu falei naquele vídeo mais curto, né, que o Leandro circulou, que acho que a minha história na psicanálise, ela tem um caminho, assim, né? Ela começa com refúgio e o holocausto, a loucura, e aí a psicanálise, né? Eu sou neto de um refugiado judeu que veio para o Brasil por conta da perseguição dos nazistas, né, na Segunda Guerra Mundial. E desde pequeno me chamava muita atenção esse homem tão silencioso, assim. Tem uma coisa que é o estilo dele, ele é um alemão, ele nasceu na Alemanha, muito quieto mesmo, né? Muito econômico, mas ele era muito silencioso sobre essa experiência aí que ele teve, que eu nem sei direito qual foi, né? Ele nunca falou muito disso, muito pouco. E também quando, né, tem muitos netos, né, não só eu, a gente tentava um pouco se aproximar e perguntar, as pessoas também o calavam. Não, isso é do passado, não vamos falar disso, né?
Então me chamava atenção, né? Mesmo ele sendo calado, mas também as pessoas o calando, né? E aí, quando eu estava fazendo faculdade de psicologia, eu estava lá pelo meu terceiro, quarto ano, precisando trabalhar, querendo trabalhar, eu passei numa seleção de um lugar que chamava CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. Fazia a menor ideia do que significava aquilo, precisava passar, né? Sabia que era um trabalho clínico que me interessava. Passei e fui trabalhar com a loucura, né? Grosso modo, assim, pessoas, né, com um transtorno mental grave. E aí eu me reencontro também com esse silenciamento, né? De novo, um silenciamento das próprias pessoas, mas também silenciamento como efeito, né, de anos de tratamento psiquiátrico clássico, que a gente pode dizer, que eram os tratamentos de internação, né, de exclusão dessas pessoas do convívio e colocar num lugar, né, separado da cultura, da sociedade, da família, enfim. Então, isso me chamou muita atenção. Foi aí que eu entrei em contato com a luta antimanicomial, que aí vocês já vão saber, já vou falar sobre isso. E aí a psicanálise, porque daí foi a psicanálise que foi o meu instrumento de trabalho, na verdade, né? Ali naquele momento, foi acho que, enfim, estava na faculdade, eu conheci muitas, né, abordagens aí, mas essa para mim foi o que mais fez sentido, assim, né? Pra minha história, daí eu comecei a fazer análise também, e aí isso me acompanha até hoje em todos os outros trabalhos que eu fiz na minha vida, né? Essa escuta me acompanha e, de novo, né, não necessariamente, acho que eu falei isso no vídeo também, não estou, né, analisando todo mundo ao mesmo tempo, mas, né, acho que a psicanálise também produz aí uma ética mesmo, né, um jeito de se olhar o ser humano que para mim foi muito específico e isso, né, vai me acompanhando em todos os lugares que eu trabalhei. Então vamos lá, né, onde eu trabalhei? Eu trabalhei nesse CAPS, que aí vocês vão saber mais para frente o que é, tá? Que são serviços substitutivos ao manicômio, né? Então eu trabalhei em alguns, né, por São Paulo, um até fora de São Paulo, Ribeirão Pires. Eu trabalhei também uma época, esse é um serviço público, tá? Desculpa, eu queria enfatizar também, um serviço do SUS. Então desde que eu estava na formação já, né, então no quarto ano da faculdade, até recentemente eu sempre fui um trabalhador do SUS. Trabalhei em diversos CAPs, diversos formatos, tem os CAPs adultos, né, que são só para adultos, e também de álcool e droga. Trabalhei nesses, que são pessoas que têm uso abusivo de álcool e droga. Depois eu fui coordenar um serviço, também vou falar rapidinho sobre ele depois, que chama Serviço Residencial Terapêutico. O que é? Bem grosso modo, tem as repúblicas de estudantes, né? Acho que todo mundo conhece. E essa é uma república de doido, né? As pessoas, por diversos fatores, acabaram virando moradoras de hospital psiquiátrico. É uma situação muito grave, muito triste. E aí a nossa política de saúde criou, né, essas pequenas repúblicas onde moravam até 8 pessoas, né? Então a ideia era sair dos hospitais, porque o hospital não é lugar de morar, né? É lugar de bem poucas coisas, mas de morar menos ainda. E aí, né, vinham morar nessas casas, tinha uma equipe de cuidadores e eu como coordenador, tá? E aí trabalhei nisso. Aí tem o meu consultório particular, tá? Trabalhei também uma época, voluntariamente, isso numa ocupação de moradia, fazendo umas oficinas culturais com crianças que moravam lá nessa ocupação. Certo? Eu fiz um mestrado em psicologia social aqui na PUC. E que mais? Acho que é isso, tá? Do percurso mais formal, assim, acadêmico, seria esse. Acho que a gente, assim, tá todo mundo mutado, mas quem quiser, né, fazer alguma pergunta, alguma questão, vocês vão me interrompendo, por favor, tá? Sem problema algum, beleza? Então, acho que disso, ok, né? Tudo bem? Podemos passar para aquela divisão e aí a leitura desses textos? Pode ser, Leandro? Você dá esse help? Legal, pode sim. Beleza. Se A quiser fazer alguma Renata... questão também, Leandro, não sei antes. Não, ainda não. A Renata já colocou no chat o link, se vocês quiserem eventualmente baixar o documento, quem não leu antes, ou se quiser dar uma relembrada nele, é um documento bem curtinho,
talvez antes de ir para a sala, vocês podem clicar ali e deixar ele abertinho aí. Quem não tiver no celular, quem tiver no celular é mais difícil um pouco, né? Quem tiver no computador pode deixar ele um pouquinho aberto. E eu já vou montar aqui as salas com 3 ou 4 pessoas. Deixa eu só colocar... Só relembrando, né? Voltem com uma palavra, uma sensação. É livre também, né? A gente só tá pedindo que seja meio breve pra gente ter tempo, né? Para conversar também, né? Uhum. Legal. Então, é para conversar sobre o que veio, o que sentiu desse A leitura. conto. O que lembrou, o que pensou. É livre, né? Sim. Tá. Tá? Legal, gente? Vamos lá? Uma pergunta sobre isso? Então tá. Vocês vão ter 15 minutos, tá? Então, vamos lá. Oi, Patrícia. Deu tempo, gente, de falar um pouquinho? Deu sim, deu tempo, a gente até leu o texto juntas. Uhum. É um texto bem curtinho, né? Uhum. Chegar. Leandro ou Renata, vocês me colocaram juntos numa sala com o pessoal, tá? Eu vi, Rafa. Eu esqueci de falar. Na verdade, eu acho que tá automático isso aqui, né? Vocês nem aceitam Sim. como ele manda. E aí tem que Mas mudar tudo isso, bem. a gente não mudou. É para você Eu tive que... voltar. Mas enfim, esse Tudo bem, grupo não tem teve a problema. sorte de ter você junto, cara. Foi Não, ao premiado. contrário, né? Ao contrário, porque eu pude ouvir, né? Não sei se não vai, é impossível ouvir todo mundo. Eu consegui ouvir de 3 pessoas um pouco mais próximas. Acho que eu tive a sorte, na real. Então, Né? Mas bora legal. lá. Vamos. Eu acho que a gente pode fazer assim, né? Quem quiser falar, né? Se pronuncia, começa a falar. Quanto tempo será que a gente... Seria legal a gente, né, estabelecer mais ou menos, né? Um tempinho só para, de repente, a gente não se perder, né? No horário. O que vocês acham, Leandro, Renata? A gente pode escutar algumas vozes assim e a gente procurar ser mais objetivo para dar espaço para mais pessoas. Tá. Beleza, tá bom. Vamos lá, quem quiser começar. Pelo nosso grupo estava eu, o Luiz Otávio e a Giovana. Sobre sensações e palavras que ficaram claras para a gente, assim, ficaram conosco. Eu li o texto para todos nós e eu terminei de ler o texto com o ombro pesado. A angústia sufocada foram sentimentos que, assim, né, palavras, a individualidade e o cárcere, palavras que foram repetidas. Assim, uma coisa que talvez não foi dita no texto, mas é essa coisa do rótulo, né? A gente formar uma imagem, uma rotulação. Um pedido também de socorro e de indignação. E com muito embasamento, assim, né? Propriedade do sentir e dos dados, com tanto de, assim, dados físicos e também uma percepção de um todo, assim. E o que depois no final da nossa conversa foi sobre o que se faz com o inconveniente, né? Então, essa deixa de lado, põe, encarcera ele, né? Então, porque não se faz essa questão de dar espaço para expressar a profundidade de ser. Foi isso que a gente conversou no nosso grupo.
Obrigado. Camila, né? Bastante. Muito bom. O que se faz com inconveniente. Bom. Quem mais? Então, vou falar. No nosso Ana. grupo teve 2 falas, assim. Aí eu vou pedir ou para a Marina ou para a Marisa falar, e eu vou falar a minha percepção. Eu percebi que, independente tinha várias palavras pesadas no texto, né? De como ela foi tratada, né? Que eram pavorosos, cárceres, que era horrível. Enfim, era horrível. Mas, independente disso tudo, ela se tornou ela teve uma vida cultural intensa e dedicou-se ao cinema, ao teatro e à literatura. Uhum. Então, a gente escolhe se a gente vai aceitar e a gente escolhe como a gente vai sair disso e superar isso. É uma escolha. Claro que ela sofreu, está evidente aqui na carta dela, mas ela escolheu não ser a vítima. Ela escolheu outro caminho. Sim. A liberdade. Obrigado, Ana. Eu não estou vendo a Marisa aqui na minha telinha, não sei se ela quer falar. Não, no caso, assim, eu compactuo com a fala da Ana, que é exatamente isso, né? A escolha, né? O sofrimento que ela teve, a dor que ela passou, mas que, no entanto, ela tinha essa liberdade, que se dedicou ao cinema, ao teatro e à literatura. E fiquei impressionada como ela escreve bem e consegue transmitir, que linguagem tão bem feita passa para o médico, né? Tipo, questionando ele de indignação, até quando que eles vão manter as pessoas no cárcere, né? Pessoas que não são iguais às pessoas, vamos dizer assim, entre aspas, normais, né? Mas que são dignas também. Então, é mais ou menos isso aí mesmo que a Ana falou. Marina? Né, complementar que também teve o aspecto que a Camila trouxe sobre essa questão de entender sobre rótulos e como isso estigmatiza as pessoas, porque no final das contas era uma pessoa que produzia, independente da produção, mas era uma pessoa que era capaz, né, de ter tantas outras atividades, relações sociais, outras produções, mas que, por alguns determinados rótulos, eram internados em serviços e na percepção dele, serviços que se assemelhavam a prisões. E que, inclusive, ele fala sobre comunicação, quando vocês vierem se comunicar com a gente sem o dicionário, então é isso, a gente não está se falando na mesma língua. Certo. Só para eu dar um toque, era ele, tá? O Arthur ele foi um homem. Eu acho que vocês estão falando ela, mas é um cara, é um homem, tá? Isso. Obrigado, Douglas. Rafa, a partir do que a gente conversou, me veio uma dúvida, porque a gente estava falando sobre a responsabilidade de todos nós, assim, de saber lidar de outra forma, né, com os diversos tipos de situações de saúde mental, de pessoas com dependência, de drogas, etc. e tal. E aí eu fiquei pensando assim, porque
teve algumas pessoas que eu encontrei na minha vida que elas não tinham um discurso tão linear, lógico, concatenado, assim, como a gente está mais acostumado a ver, né? Tipo, nos diálogos corriqueiros, no jornal e tal. De que forma, como a gente está aqui, né, no espaço pensando sobre a escuta, assim, eu não sei muito bem nem formular a minha pergunta, mas eu quero dizer assim, de que forma ouvir essas pessoas, validar a experiência delas e dialogar às vezes com discursos que são muito fora do que eu estou acostumada a lidar, assim, de que forma acolher isso, e, enfim. Desculpa. Tá, acho que eu vou... Acho que na terceira parte da minha fala vai dar para responder a sua pergunta. Quem que me perguntou? Maine, é isso? Eu acho que sim. Enfim, tem alguns pormenores, assim, que talvez não vai dar para eu entrar por conta do tempo mesmo, né? Aí depois a gente pode até conversar, né? Acho que tem essa possibilidade, né? O Leandro me falou de vocês entrarem em contato comigo, se necessário, porque tem alguns pormenores específicos dentro da psicanálise, né? Como que você encaminha uma escuta, né, específica para uma situação X, uma situação Y, tá? É um pouco. Eu vou fazer um guarda-chuva, assim, não vou pegar tão pormenorizado, tá? Mas talvez responda um pouco a sua pergunta, tá? Porque, de fato, né, o discurso é um discurso, como você disse, né, pouco linear. Ele é um discurso, melhor dizendo, ele tem uma outra lógica. Tem lógica, mas é outra, entendeu? Então, acho que ao entender como que é a lógica do discurso, dá para você tentar, né, e ajudar a escutar e organizar mesmo, assim, um pouco, junto com a pessoa, tá? Estava no grupo da Maine, até as meninas me corrijam, mas o que ficou forte para mim foram essas palavras ali, né, de visão, o sentimento que veio quando leu a carta, medo, raiva, indignação, tristeza também teve ali. E para mim veio um enquadramento e encarceramento de pessoas que são livres, com uma inabilidade nossa de conviver com o diferente, assim, com quem não está no enquadramento, né? É isso que me vem de muito forte, assim. E trazendo um pouco da minha irmã trabalhou em residência terapêutica aqui também. Eu lembro que um dia a gente ia lá de vez em quando e eu perguntei, nossa, mas qual é o laudo dessa pessoa aqui? Minha irmã até falou, não tem laudo nenhum essa aqui. Ela foi com uma dor de cabeça pro Bom Retiro aqui, que era um manicômio aqui em Curitiba, e a família abandonou. E aí fechou o Bom Retiro, ela veio para RT, mas nem laudo nenhum ela tem. E se você for ver, tem muitas pessoas aqui que agora na RT elas têm como sair, né? Elas têm uma liberdade e tal. Mas muita coisa desses laudos são medos nossos, assim. Alguns, graças a Deus, que vêm, né? Esquizofrenia, se você tomar remédio e tal. Mas muita coisa é um medo e aí vai para o encarceramento. Que eufemismo esse nome do manicômio, né? Bom Retiro. E só complementando, tem um texto, um conto do Gabriel Garcia Marques que chama Só Vim Telefonar. É ótimo. É um texto de uma mulher que, enfim, se perde, tem uma situação, ela entra, ela vê umas pessoas ali caminhando, entra no ônibus, ela entra, que precisava telefonar, quando vê ela está internada no manicômio, e ela começa a dizer, não, mas eu só vim telefonar. Bom, só que me lembrou, né, isso que você falou, a pessoa foi com uma dor de cabeça, enfim. Ô, Rafa, talvez a gente possa escutar mais uma, duas vozes, quem quiser participar para a gente avançar, sabe? Tá legal. Flávio, se eu puder tomar rapidamente, acho que a gente está num momento bem oportuno de discutir sobre confinamento, né, encarceramento e sanidade mental, assim, né? Acho que
todos estamos passando por essa experiência, não no manicômio, né? Mas o quanto a gente consegue perceber que definitivamente encarceramento, confinamento não faz bem para a saúde mental, né? Não parece ser o melhor remédio, né? Acho que cada um pode sentir um pouco disso, né? Sim, Flávio. Eu comecei aqui falando um pouco disso, né? Que nessa situação que a gente tá, né? Não tá sendo fácil, né? Mas sim, muito bem lembrado também, Flávio. Obrigado. Depois na Half-Test cheguei um pouquinho mais tarde, então isso foi meio repetitivo, assim. Não. Perfeito. Mas, né, é uma situação que a gente sente muito, né? Cada um sentindo na pele o quanto ser louco é perigoso, né? Numa sociedade que encarcera loucos, né? Vamos dizer assim, né? Sim. Não foi repetitivo, não. Eu quis porque acho que você enfatizou algo que eu trouxe. Foi bom. Legal. Eu quero falar também. Esse texto me deslocou para alguma coisa que o Flávio trouxe agora, que é o encarceramento que a gente está vivendo agora, as drogas que a gente está tomando, as toxicidades que a gente está se deixando ter também por efeito desses inúmeros lives e contatos com esse meio virtual, que isso né, tem uma percepção também, né, de toxicidade, não só de possível conexão, né, mas talvez uma conexão tóxica também, né, e esse mundo virtual aqui é uma coisa que a gente está aprendendo, a gente não sabe no que vai dar, o que vai ser da gente, e como que a gente vai estar reagindo isso a longo prazo, né? Mas penso que a gente foi colocado, sim, numa situação forçosa, né? E forçadamente a gente está num lugar onde a gente não quer estar. A gente não quer estar. E claro que eu posso ter escolha de ir para a rua, mas eu escolho ficar por conta do risco que se tem de ir para a rua nesse momento de pandemia. Só que isso me traz prejuízos, né? E eu tenho que lidar com prejuízos que eu nunca lidei na minha vida, porque eu não tive aprendizado para ter, para saber lidar com isso que está acontecendo agora, com essa virtualidade, né? Essa desconexão conectada, né? Ou uma conexão desconectada, né? Então, assim, eu tenho que prescindir do meu corpo, do corpo dos outros, para estar saudável. Olha só que louco isso. Isso é uma esquizoidia mesmo, né? Então, assim, eu penso que eu estava falando com as meninas no nosso grupo, né? Que o texto me levou para aquilo que eu vivo agora, né? Que é essa tentativa de dizer para algumas pessoas que nesse momento agora o encarceramento é a melhor saída de todas as saídas que a gente tem do ponto de vista do menor risco. Por outro lado, isso traz uma condição de loucura, né? De uma provável desconexão, né, pessoal, e, enfim. Então, realmente é uma dimensão, a gente está acessando uma dimensão que a gente não tem aprendizado para isso. E a gente está aprendendo no acesso, a gente está aprendendo com os sintomas, a gente está aprendendo, nem minha mãe, nem meu pai, nem minha família, nem ninguém me ensinou a ficar nesse mundo virtual que eu estou aqui agora. Então, eu estou aprendendo a acessar isso agora, nesse momento, como também ninguém ensina a como lidar com a instituição psiquiátrica, a estar institucionalizado dentro de uma instituição psiquiátrica, né? Enfim, foram essas conversas que a gente teve. Grata pelo texto, Rafa, muito legal. Obrigado, você. Adorei a frase paradoxal. O encarceramento é a melhor saída. Achei ótimo, assim. Muito bom. Obrigado a você. É isso, Leandro? Toca aí, Rafa. Alguém quer falar mais alguma coisa ou a gente... Acho que pode tocar, até para a gente cuidar do tempo coletivo. Eu queria só fazer uma observação minha, que eu fiquei aqui sozinha também elucubrando sobre o texto. E o que me ressaltou os olhos quando eu li foi a palavra ditadura social. Me lembrou algo muito
a ditadura tem uma regra, uma lei, né? E quem impõe a lei são os homens, né? Os homens impondo lei aos homens. Uma coisa meio de Velho Testamento, assim, né? Tipo, olho por olho, dente por dente. E o Novo Testamento é o contrário, né? Liberdade, amor, compaixão, né? Então, não tem muito a ver com uma ditadura social, assim. Essas coisas que vieram na minha cabeça. Fechei. Rafa. O Velho Testamento é verdade, né? Nietzsche fala um pouco disso, sobre o Velho Testamento. Era uma outra aposta no ser humano que existia no Velho Testamento, que o Novo Testamento muda. Depois a gente conversa isso em outro momento. Obrigado, boa. Bom, vamos lá. Fiz aqui se eu não estiver olhando assim para frente, né? Assim, porque eu tenho aqui um certo roteiro, tá? Que eu preciso seguir. Mas vamos lá. Eu vou contar um pouco qual vai ser o percurso, né? Eu pensei do macro para o micro, tá? Né? Esse é um tema super complexo, né? E eu estou entendendo o que é isso. Eu estou aqui fazendo um seminário que eu estou informando, ó. É meio que isso. Tem essas coisas por aqui, né? E aí depois tem que aprofundar e cada um aprofunda, né, no seu percurso. Mas, né, tem muitas coisas aqui que são interessantes que daria para aprofundar, mas, né, impossível. A gente precisaria de um curso aí de várias aulas, vários encontros, tá? Mas eu pensei então do macro para o micro para chegar, né, na psicanálise e no que ela, que é o que nos importa, assim, fundamentalmente, né, o que ela propõe de escuta e como que a psicanálise, para mim, né, faz valer a palavra, a voz, né, e não silencia, tá? De novo, essa é uma leitura muito pessoal, né? Tem outras pessoas que fazem leituras parecidas, né? Assim, mas é isso, é um jeito de olhar, é um recorte que é o meu, tá? Então eu vou, no primeiro momento, eu vou falar um pouco da história da loucura a partir de um autor que chama Michel Foucault. No segundo momento, eu vou falar dos movimentos de contestação, né? A um certo modelo de tratamento psiquiátrico. No terceiro momento da psicanálise. Conversei com o Leandro e a Renata no começo. Ao final do segundo momento, a gente dá aquela pausa, certo? Ô, Rafa, Fala. Quem sabe a gente faz a pausa agora, são 8 horas. E aí depois a gente volta e você toca os 3 momentos, né? Por mim, A gente não precisa se preocupar em parar. O que vocês acham? Que manda, sem problema. Boa? Boa. Aí a gente já vem preparado para Vai que vai. Tá legal. toda a conceituação, pode ser? Então são 8 horas, 8h05 nós voltamos, tá? A gente dá um tempinho, sai da frente das telas, fecha os microfones, vou botar uma musiquinha aqui. Vou botar a musiquinha que veio na minha cabeça, tá bom? E aí a gente volta 8h05, tá, gente? Vamos lá, gente, vamos voltando. Obrigado, Eblisa, pela dica da música. Para quem pegar a referência, é um seriado que traz muitas realidades da questão manicomial dos Estados Unidos. Como chama o seriado? American Horror Story. Ah, tá. Tem um deles que é no manicômio, né? Isso. Inclusive, a Dominique de verdade, que era freira, ela desenvolve depois um quadro depressivo, é o final da história. Tem um filme sobre isso. Ok, gente, vamos voltando. É que nem todo mundo abriu as telas, então não sei se o pessoal chegou, mas são 8h06, aí a gente vai seguindo. Pode tocar, Rafa. Beleza. Bom, vamos lá. Como eu falei, vamos em 3 momentos, tá? História da loucura, movimentos de contestação e a psicanálise. A história da loucura que eu queria, né, trazer aqui para você é a história da loucura no Ocidente, tá? Tem esse recorte específico, beleza? Quem que eu uso principalmente aqui como um guia? O Michel Foucault, que eu não sei se todo mundo conhece, ele era um pensador francês que nasceu em 1926 e morreu em 84. Tá? Ele era um cara polivalente, assim. Eu acho que a formação dele era em psicologia, na verdade, mas, enfim, o cara escreveu sobre tudo, psicologia, psiquiatria, medicina, sexualidade, ciências humanas em geral, tá? E em 61 ele escreveu a tese de doutorado dele,
se chama História da Loucura na Idade Clássica, que ele trabalha 3 momentos históricos específicos, né, em que a loucura era tratada de diferentes formas. Vamos lá. O primeiro momento ali que ele trabalha é um pouco na Idade Média. Não, desculpa. Só para falar uma coisa. Tem uma parte importante disso tudo, é que o Foucault, ele trabalha com a ideia de que a loucura não necessariamente é um elemento natural, é um elemento de natureza, né? Um fenômeno natural, assim como o coronavírus, né? Não. Ele trabalha a ideia de que a loucura ela tem data, ela tem endereço, tá? Ela é um fenômeno historicamente marcado. Idade Média e um pouco na época do Renascimento, o que acontecia com os loucos, né? Nas cidades, nos locais ali, vilas e feudos e tal. As pessoas viviam em certa liberdade, tá? Eu não vou também pormenorizar, tá? Mas basicamente viviam numa certa liberdade, não havia nenhum tipo de tratamento, cuidado, internação, nada disso, né? A única coisa que acontecia era quando, né, havia um certo... a situação ficava muito disruptiva e tal, né? Atrapalhava um pouco ali o funcionamento das cidades. Esses loucos, eles eram banidos, né? Então, tinha uma ideia, eles eram colocados numa nau, que eles chamam, né? Que é um navio, e eles ficavam vagando, né? Pelo mar, né? Era um pouco a ideia de purificação, né? Das cidades, e aí a água tem um pouco, né? Esse simbolismo. Tá? Então, era isso, basicamente. Nessa época, chamava Nau dos Loucos. Essas naus que tinham essa carga aí. Tem um segundo pulo agora, que a gente vai para o século XVI e XVII, que aí a coisa começa a mudar um pouco de figura, e aí a palavra-chave aqui é exclusão. Tá? Aí o louco passa a ser excluído, sim. Tá? Por quê? Vamos pensar, né? Mais ou menos nessa época, você está no início do mercantilismo, o crescimento, né, do mercantilismo, as grandes cidades começam a se organizar, né, começa a urbanização no mundo, Europa, né? E aí passa-se a se demarcar quem é produtivo, quem não é, né? Alguém falou aqui, né, enquadramento, né? As pessoas passam a ser enquadradas. Esse aqui funciona para trabalhar, esse não, né? E aí passam-se muitas pessoas, não só os loucos, a serem internadas em que eles chamavam de hospital geral. O Foucault chama esse período de a grande internação, né? Esse hospital não era um hospital médico, tá? Ele era um hospital gerido por religiosos, não tinha nenhuma proposta de tratamento, tá? Sim, de separação. Só para ter uma ideia de quem estava lá, durante o livro, assim, em vários momentos o Foucault fala, né, que dá nome para quem estava nesses hospitais. E aí tem uma compilação aqui que eu queria só falar rapidinho para vocês entenderem, né, o que seria essa exclusão. Quem estava lá? Pobres, palavras do Foucault, que ele retira, né, da pesquisa dele. Pobres, vagabundos, correcionários, desempregados, jovens que perturbam o repouso da família ou dilapidam seus bens, devassos, pródigos, enfermos, libertinos, filhos ingratos, pais dissipadores, prostitutas homossexuais, mágicos, suicidas, portadores de doenças venéreas, blasfemadores, alquimistas, pretensas feiticeiras e também insensatos, cabeças alienadas, espíritos transtornados, enfim, os loucos, né? Então, homens de desrazão, né? E que deveriam retornar a condutas regulares, tá? Então, ok, até aqui, sem tratamento, só separar todo esse pessoal aqui que não está de acordo aqui com a razão da época. O que acontece? Final do século XVIII, início do XIX, a palavra-chave agora, né? Eu falei exclusão, depois agora é medicalização. O
que acontece nessa época, né? O que muda, né? Aqui a gente tem desenvolvimento industrial cada vez mais acelerado, né? O capitalismo já um pouco mais consolidado. E o que acontece? Essa horda, né, de desempregados e de pessoas desajustadas passam, na verdade, a ser consideradas, né, como um certo exército de reserva de força de trabalho, né? Então elas começam, na verdade, a não ser mais internadas, mas a serem, né, alocadas em trabalhos, né? A questão é que algumas pessoas não tinham faculdades, né, não tinham possibilidades para o trabalho, né? Que era o caso dos loucos, né? Porque muitas vezes muito perturbados, né? Porque estavam vivendo, não conseguiam mesmo trabalhar, né? E aí o que acontece nessa época? Tem um médico na França chamado Philippe Pinel, que ele começa a trabalhar nos hospitais. Os hospitais passam aos poucos, né, a ser parte do trabalho do médico, e lá ele destaca o louco, né? Então ele separa o louco, né? Então tem lá uma história, né, de que o Pinel libertou os loucos, né? Tirou os grilhões e tal. Ele libertou dessa massa, né, homogênea, mas ao mesmo tempo ele passa a enclausurá-los, né, numa outra lógica, que é a lógica do asilamento, né? Porque o que acontece então? A loucura nessa época passa a ser objeto do conhecimento. Até então ela não era, né? Então agora ela é algo que precisa ser conhecido, precisa ser estudado, ser tratado. Ou seja, o que o Pinel inaugura, né? A doença mental, basicamente, né? Até então, né, não se pensava nesses termos, né? E Pinel é o pai da psiquiatria, inclusive, certo? Tá muito veloz? Gente, né, eu estou tentando aqui ser o mais breve possível, mas enfim, e tentando dar adensamento para as questões. Isso no Ocidente, na Europa, né? Aqui no Brasil, também não vou entrar muito nos pormenores, porque também aqui no Brasil você tem muitas diferenças, né, nas regiões e tal, mas aqui principalmente, os loucos também tinham um pouco esse mesmo destino dos hospitais gerais, ou daqui chamava, acho que Santa Casa de Misericórdias, né? Eu acho que chamavam uma coisa desse tipo, que eram os hospitais religiosos, né? E começa a mudar alguma coisa em 1808, quando a corte vem, né? E começam, né, os primeiros psiquiatras a virem, começam a estudar fora. E aí, quando Dom Pedro fez 18, eu não lembro a data agora, eu tinha marcado em algum lugar, peço perdão. Mas é aí que surge o primeiro hospital psiquiátrico no Rio, né? E aos moldes aí dessa psiquiatria francesa, né? Porque aí a corte, né, o pessoal estava estudando na Europa, né, e vinha trazendo esse saber para cá. Certo? Mas é isso, tem diferenças, tá? São Paulo um pouco diferente, o Sul também, tá? Eu queria sugerir também aqui alguns filmes, tal, né? Acho que não sei quem já viu um filme da Nise da Silveira, chama Nise, O Coração da Loucura, que eu acho que é um filme interessante. A Nise foi uma psiquiatra que trabalhou nesse hospital aí do Rio. Tem o Bicho de Sete Cabeças, né, que acho que é um grande clássico. Tem textos do Lima Barreto, que acho que são importantes, né, um cara que passou por internações, chama Cemitério dos Vivos. E também alguém citou um livro chamado O Holocausto Brasileiro. Eu não gosto muito desse título, eu acho o título um pouco exagerado, assim, enfim, né? Entendo exatamente o que a pessoa quis ao dar esse título, né? Mas, enfim, é uma pesquisa importantíssima de uma jornalista que ela pesquisou o Hospital de Barbacena, em Minas, e ela dá esse nome no Holocausto Brasileiro, porque lá morreram por volta de 60 mil internos, né, nesse lugar. Então, acho que são indicações aqui para, né, para a contextualização aqui do Brasil. Certo? Até aqui tudo bem? Pegamos esses 3 momentos aí da loucura, né, quando ela se torna uma doença
mental e que precisa ser curada, né? E assim, enfim, tem também, não dá para eu entrar muito, mas tem todos as terapêuticas, né, que se inventam nessa época, né? Desde banhos gelados, a insulinoterapia, né? Alguma coisa começa a mudar na psiquiatria com o surgimento dos primeiros psicotrópicos e tal. Até então, né, os tratamentos eram muito experimentais e em muitos casos muito violentos, né? Enfim, então, acho que dessa primeira parte era isso, ok? E aí a loucura passa a ser internada no asilo. Você cria um lugar específico para a loucura estar. O louco está. É ali dentro que ele tem que estar, ele tem que sair daqui, né? Porque também tinha uma crença de que o espaço da cidade, a família atrapalhava ali, né? Para o cuidado da loucura, então eles vêm para cá. Então a loucura passa a ser internada. Passo agora para o segundo momento, que é o momento aí de questionamento dessa lógica, né? Quando, grosso modo, né, claro, mas quando que isso passa a ser questionado? Acho que principalmente no final da Segunda Guerra Mundial, né? Que ao final da Segunda Guerra você tem 70, 85 milhões de mortos, né? Você tem campos e campos de concentrações, né, sendo descobertos, né, no interior da Europa. E aí é um momento de muita criação de movimentos civis, né? De movimentos de direitos, né? Da Declaração dos Direitos Humanos, enfim. Então você tem, né, essa chaga, né, da Segunda Guerra Mundial produz, né, um olhar aí para as violências em geral, né? E o hospital psiquiátrico também passa a ser criticado, né, por esses movimentos. Só para um pequeno detalhe, assim, antes das câmaras de gases, né, de gás que os nazistas inventam, eles fizeram vários testes, né, de vários formatos e tal. Os primeiros testes que eles fizeram com os extermínios, né, com gás, as primeiras, muitas aspas, cobaias, foram os loucos, os internos de hospitais psiquiátricos. Então, as primeiras vítimas, né, do extermínio do nazismo foram os loucos. Assim, é só um pequeno detalhe, tá? Que na verdade não é tão pequeno, né? Na verdade, mas é importante, né? Porque ali já não tinha também mais uma percepção de humanidade naquelas pessoas, né? Na Europa você tem muitos movimentos contestatórios. Eu não vou também trazer aqui, né? Mas você tem uma tradição na Inglaterra, depois uma outra na França, uma importante na Itália. Eu quero falar um pouco mais aqui da gente, né, do Brasil, que foi os movimentos mais encorpados, né, de contestação dos manicômios, começam a acontecer. Tinham vários antes disso, né, do período de abertura, que foi onde começa, né, de abertura ao final da ditadura. Um pouco antes tinham, claro, né, alguns movimentos, mas eu acho que encorpado é naquela época, né, porque você já tinha toda uma nova proposta, né, uma outra lógica, a ditadura se arrefecendo, a construção da Constituição, enfim. Então, muitos desses movimentos começam aí. Quem começa esses movimentos? Trabalhadores da saúde, usuários da saúde, né, muitos usuários dos manicômios, familiares também dessas pessoas. E o lema ali deles é por uma sociedade sem manicômios. Tá? Essa era a insígnia ali. A gente convencionou chamar esse movimento de forma geral de reforma psiquiátrica. Tá? A reforma psiquiátrica, então, ela reunia assim, né, ações sociais, políticas, jurídicas, técnicas, né, que buscavam principalmente transformação nessas práticas asilares que vinham acontecendo até então, tá? Mas é uma proposta, então, que na verdade ela não é só, isso é importante, né? Não é só técnica, né? É a ideia da gente mudar a cultura, né? A sociedade, né?
Não se trata só de, eles são tratados dentro do manicômio e vão ser tratados fora. Não é só isso, né? É uma ideia da gente produzir uma nova sensibilidade à loucura, né? O Foucault diz também, né, que a loucura só existe em uma sociedade. Isso significa que se a gente conseguir mudar a sociedade, a gente consegue mudar o estatuto do louco, né? Acho que isso é muito importante, a gente mudar a condição social dos loucos. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu vi que alguém abriu o microfone. Não? Há um outro autor brasileiro que chama Paulo Amarante. Ele fala uma frase que eu acho que é bem importante, né? Ele diz: a ideia não é negar a psiquiatria em si, né? Consciência como prática, né? Mas é negar, né, o sequestro das pessoas, é negar essas práticas, né, tão violentas e que encerram as pessoas numa única possibilidade, né, num único diagnóstico, né? E aí ele trabalha a ideia de colocar a doença entre parênteses, né? Então não é negar que há algo ali, né, que impede que uma vida aconteça, siga, mas de buscar entender que tem algo mais complexo ali, né? Não é só doença, tem muitas variáveis ali envolvidas nessa história. É um momento muito forte, acho que isso nos interessa, da escuta do louco, né? Não escutar a doença, não escutar a pessoa, colocar a doença entre parênteses, basicamente é isso, né? Escutar o louco na radicalidade ali, né? Naquilo que ele está falando, né? Não entender mais aquilo que ele está falando como um sinal de um transtorno apenas. Pensei em trazer, assim, alguns, eu falei, né, da residência terapêutica, e eu queria trazer outros, né? Tem vários serviços que surgem, a ideia desses serviços que sejam todos fora do hospital, todos são serviços de portas abertas, onde as pessoas vêm, passam o dia, né, fazem suas atividades, enfim, e voltam, né, para casa, para suas famílias, né? Então a ideia é que são serviços substitutivos comunitários, né? Então a ideia não é só cuidar das pessoas, mas cuidar daquela comunidade onde a pessoa vive, tá? Promovendo aí essas transformações, né, naquele território que a gente costuma falar em saúde pública. Foi um pouco depois, acho que foi em 2001 também, acho que isso é muito importante, surge aqui no Brasil, né, pelo Paulo Delgado, a lei que garante o direito, né, dos portadores de transtorno psiquiátrico e que regulariza também um pouco isso, os tratamentos, as internações, né? Isso foi um avanço importante. Em poucos lugares do mundo isso tem, tá? Aqui no Brasil, nesse sentido, tudo isso é no SUS, tá? Vamos deixar claro. E poucos países no mundo tem esse aparato institucional para o cuidado, né, das pessoas em sofrimento psíquico, tá? Acho que isso é uma marca importante. Certo? Até aqui tudo bem, gente? Alguém tem alguma questão? Rafael, talvez não caiba, mas só para entender um pouquinho, você comentou sobre essas clínicas que acolhem essas pessoas para, sei lá, desenvolver atividades, tipo um day clinic, e depois elas têm sua família, sua vida fora desse ambiente. Que tipo de ação, que tipo de atividade se promove com essas pessoas dentro desses ambientes? Tá. Alguém tem mais uma questão? Que daí eu já vou respondendo. Bom, Marina, assim, é muito variado, tá? Mas a proposta principal, né, para ser simples talvez, é a ideia de inclusão, tá? A gente pode trabalhar com essa ideia. Eu não gosto tanto, mas é um jeito de poder dar um nome assim para as coisas, tá? Então a ideia, tem várias atividades, né? O importante é que elas sejam voltadas para a liberdade dessa pessoa, para um projeto de vida pessoal, individual, né? Então não necessariamente ele vai lá fazer atividade de pintura. Até tem atividade de pintura, mas para que essa atividade serve para esta pessoa? O que ela quer na vida dela? Né? Então, essa ideia também é de que cada um vai ter um projeto específico para a sua vida, tanto que a gente chama de projeto
de vida, né? Projeto terapêutico individual, né? Porque vai se escutar aquela pessoa, vai se entender a história dela, né? Ela quer voltar ao trabalho, ou ela quer, enfim, retomar as atividades escolares, né? Ela precisa circular melhor na cidade. Como é que, né? Como é que ela quer passar a viver? Né? O que ela quer mudar na vida dela? E a partir, isso é muito importante, a partir dessa escuta individualizada dessas pessoas, se constrói com ela, essa é uma diferença importante também, né? Se constrói juntamente com ela o seu projeto de vida, não só terapêutico, né? Mas de vida. Então, por isso que vai variar, depende. Então, claro que tem atividades, né, que são grupais, que já são meio tradicionais, mas no fim das contas, cada atividade ela vai se inserir na vida da pessoa a partir de uma demanda pessoal. Respondo? Ô, Rafa, também tem o acompanhante terapêutico, né, que veio da reforma psiquiátrica, né? Que é uma figura que é uma figura que também acompanha, né, essas atividades da vida diária aí dos pacientes, né? E que também tem a concepção de promover inclusão, né? Eu não falei porque eu fiquei preocupado porque eu sou AT também, né? Eu faço acompanhamento terapêutico. Eu não quis falar porque eu achei que eu ia me alongar, porque é uma coisa que eu gosto muito. Mas sim, né? Acho que essa ideia do cuidado em liberdade, né? Só para ser rápido, para quem não conhece, o acompanhante terapêutico é alguém com uma formação terapêutica, não precisa ser só psicólogo, tá? Que está no cotidiano das pessoas, né? Às vezes não, quase sempre na casa das pessoas, acompanhando nas suas atividades diárias, na sua retomada de vida, né? Na inserção dela na cidade, na comunidade, tá? Eu acho que ele surge também, né? Essa figura do AT também, né? Tem muitas diferenças entre São Paulo, principalmente assim, São Paulo e Rio Grande do Sul. O Rio também tem, mas acho que esses são os dois polos, acho que mais intensos, né, dessa prática ali, né, nos anos 80, onde mais teve essas invenções, né. Mas acho que o fundamental é que as pessoas estejam, né, em liberdade, né. Mas muitas vezes, né, por conta desse arranjo diferente de pensamento, é muito difícil, né, essa circulação. Então precisa, às vezes, de alguém junto, né? E aí que entra o tal do AT, que é uma pessoa que vai facilitar, acompanhá-lo, né, nessa inserção. Certo, Izinho? Estou um pouquinho preocupado com o nosso tempo coletivo. Talvez, se você quiser abordar o último tópico, que acho que é importante a gente não ficar sem ele, mas para a gente ir mais focado para ele, pode ser? Sim, tô chegando nele mesmo. Então, por que, né, eu começo assim, essa última parte, por que a psicanálise, né? O que ela tem a ver com toda essa história aí, né? É por isso que eu falei, né, do macro pro micro. Aqui, nesse ponto, eu acho ali, para mim, né, quando eu estava trabalhando, eu acho que onde teve um possível encontro, né, entre essa política de saúde mental e a política proposta pela psicanálise. Um ponto, a psicanálise não entende o sofrimento mental como doença mental, né? Repito, assim, para a psicanálise, sintomas, transtornos não são uma doença, né? Então, delírio, alucinação, mania, depressão, ansiedade, enfim, o que for, né? Não são sinais de algo que deve ser curado, né? Mas sim são uma oportunidade de escuta, né? Para uma expressão, né, de um ser humano singular, né? Então eu entendo, para mim, ali naquele momento, a psicanálise, né, e a luta pelos direitos humanos e pelos direitos, né, dos loucos, vamos dizer assim, né? Para mim, sabe, confluiu. Falei, bom, é aqui, né, que me interessa. Claro que tem muitas outras leituras, tá? Essa é a minha e é desse tamanho. Muitas outras possibilidades para se pensar essas políticas, tá? Tem, né, sociológicas, antropológicas, né, coisas, enfim. Mas essa foi um pouco a que eu fui fazendo.
Queria dar, sei lá, uns 2 exemplos antes de entrar nos canais especificamente, os exemplos clínicos, que eu acho que talvez, né, nos dá uma encorpada, né? Eu tenho 3, na verdade. Uma de uma senhora, né, que fazia tratamento lá nos lugares que eu trabalhava, nos CAPs. Eu estava novo ali na equipe, junto com outro psiquiatra, meu parceiro. Ela vem tomando medicações antipsicóticas, né? Que são essas medicações que interrompem delírio, alucinação, e com muito tremor, e tomando uma dose alta. E a queixa dela é: eu tremo muito, eu não consigo parar de tremer e tal. O psiquiatra vai escutando, não vê nenhum sinal, né, de psicopatologia ali, não entende por que ela está tomando aquela medicação, né? Vem e fala: olha, vai lá, escuta ela, escuta também, vê o que você acha, também escuta a mesma coisa. Aí a gente, depois de muito conversar com ela, um dia ela fala que a primeira vez que ela procurou ajuda psiquiátrica foi quando o marido morreu. Ela ficou muito mal, né? E ela dizia: é como se eu ouvisse meu marido ainda em casa, né? Ela tinha essa experiência. Mas ela falou: é como se, não necessariamente ela falou: estou ouvindo a voz do meu marido, né? Mas a pessoa que escutou ali naquele momento entendeu que ela estava alucinando e deu uma medicação psiquiátrica forte para ela. Esse psiquiatra, né, novo ali, fala: não, vou tirar tudo. Tira tudo, o tremor para e a vida dela segue muito melhor. Né? Então, acho que é um exemplo muito simples, por um lado, mas disso, assim, né, de como as pessoas são escutadas, né? O que se escuta e o que se produz, né, como se escuta. Que perigo, né? Ela viveu 10 anos tomando uma medicação, né, não só no sentido desses tremores, mas é uma medicação que para o fígado é muito ruim, que tem vários outros, né, efeitos colaterais, assim, enfim. Aí tem uma outra moça que também lá tinha suas alucinações e delírios, e aí ela, nessa mesma instituição que eu trabalhava, uma outra psiquiatra vai lá e dá uma medicação X para interromper esses delírios, e não acontece tantas vezes isso, mas cessa totalmente. Todos os delírios, todas as alucinações dela. Ela para de ouvir vozes, de pensar que estava sendo perseguida e tal. Só que ela começa a ficar desesperada porque ela diz que a cabeça dela sumiu. Ela começa a ter essa experiência, né? E aí a gente passa a discutir muito com essa psiquiatra de que, na verdade, né, esses delírios, essas coisas, né, eram construções, né, dela, da subjetividade daquela moça, e sem isso, ela some, basicamente, né? E aí a gente consegue dar com muito custo, conversar com essa psiquiatra, que ela volta, dá uma diminuída, meio que deixando um restolho, né, daquilo que ela entendia que era um sintoma patológico, mas que dava lugar para essa moça, né? E é legal, porque eu termino um exemplo com uma terceira paciente que dizia isso, assim, ela falou: olha, ela tinha lá um delírio de que ela era perseguida pelo FBI, né? Então ela dizia: olha, eu sei que eu vou abrir aqui a janela, o FBI não vai estar aqui na minha porta, eu entendo isso. Mas, por outro lado, é meu pensamento, é minha realidade, né? Então, para mim, aqui foi muito bonito, assim, né? Então, por mais que é isso, né? Essa moça alucinava, delirava, mas né? É uma expressão, é um produto, né? De um psiquismo, né? E a realidade dela é uma realidade psíquica. E retirar isso da pessoa é muito violento, né? Retirar parte da pessoa, né? Enfim, quis dar esses 3 exemplos para a gente entrar um pouco, para ver o que a psicanálise nos conta, né? A psicanálise foi fundada, vamos dizer assim, pelo Freud. Acho que todo mundo deve conhecer, já deve ter ouvido falar no Freud, que era um médico austríaco, ele era um neurologista, e, enfim, uma história longa, mas lá pelas tantas ele começa a usar a hipnose, que era uma coisa muito usada na época, em 1800 e poucos. Ele nasceu em 1856, né? Morreu em 39. Muitos psiquiatras, neurologistas, principalmente nos franceses, o Charcot era um deles, usava a hipnose para cuidar de sintomas neurológicos, né? E o Freud passa a usar também essa metodologia, e alguns sintomas passam a desaparecer mesmo, né? Pessoas que ficavam travadas, que eles chamavam de conversão, né?
travavam um pedaço do corpo, né, sentiam dores excruciantes e tal, eles passam a usar hipnose, a pessoa relembra uma cena traumática X que ela passou na vida, ao falar isso, esse sintoma desaparece. Freud, então, escreve em 1895 o primeiro livro dele, tratando um pouco dessas experiências iniciais, e aí que ele vai postulando, né, então, que há uma vida psíquica, né, em todo ser humano, e que essa vida psíquica ela é dividida. O que é dividida? É dividida em consciente e inconsciente, né? Essa experiência com essas pessoas, né, que estavam lá sentindo uma dor X, teriam recalcado para o inconsciente uma experiência consciente, né? E que, porque como elas não trabalharam essa experiência traumática, ela voltava no consciente, certo? Bem, também estou simplificando um pouco, tá? Mas acho que isso é o mais importante do Freud, né? Ele postula, muitas pessoas já falavam disso, mas ele postula aí uma terapêutica para o inconsciente, né? Porque ele vai entendendo que muitas vezes é disso que as pessoas sofrem, né? Isso que elas não conseguiram lidar na sua vida consciente, que foi recalcada para o inconsciente, volta, né, para nos causar, às vezes, sofrimento, né? Então, para ele, como que o inconsciente aparecia, né? Como ele fazia sua aparição? Nos sintomas, né? Nos sonhos, nos atos falhos, né? Que a gente quer falar uma coisa, fala outra. É meio que o inconsciente tentando pular para fora, vamos dizer assim. E nos xistes, né? Naquelas brincadeiras também, que a gente quer falar uma coisa, né? E não quer falar tão direto, faz uma brincadeira, né? O Freud vai dizendo, bom, isso aí é o inconsciente se presentificando, né? Na vida das pessoas. Em 1900, ele já sozinho, já sem o parceiro dele, ele escreveu Interpretação dos Sonhos, que acho que aí é o grande marco, né, do início mesmo da psicanálise, porque o Freud ele abandona o uso da hipnose, que ele começa a perceber que só ao falar, só ao relembrar mesmo, as pessoas começam a melhorar os seus sintomas. Ele diz, bom, eu não preciso mais hipnotizar ninguém, né? Eu preciso que vocês falem, né? E aí que ele inventa a associação livre, né? Que é, acho que a base da escuta psicanalítica, que é o seguinte, né? Talvez a única regra da psicanálise que é essa, o seguinte: fale tudo que vier na sua cabeça, sem censura, sem se preocupar com isso aqui é errado, isso não tá bom. Não, fale tudo, que a gente vai, né, ao te escutar, a gente vai fazendo conexões, né, isso a gente vai poder cuidar, escutar o seu inconsciente, né, a gente vai poder então decifrar seus sintomas, né, porque ele principalmente diz algo sobre você mesmo, diz de você como ser humano vivendo no mundo, né. Eu diria assim, para tentar resumir numa frase curta, né, o inconsciente é uma série de representações, né, de uma outra coisa que está sendo dita. O que está sendo dito não necessariamente é o consciente, aqui está sendo dito uma representação de algo, né, que não está sendo dito, mas que sim se descobrirá ao ser dito, né. Então o inconsciente ele é essa representação que é uma condição de existência, né, um modo de ser das pessoas no mundo. Né? Vou tentar aqui dar também uns 3 exemplos para ficar mais palpável, tá? Pensando aqui, é um exemplo curto e muito incipiente, mas só para a gente ter uma ideia, né, do que eu estou dizendo. Então, sei lá, eu escuto uma pessoa no meu consultório que tem um sintoma de gastos, muitos gastos. Ela entra em mania e começa a gastar, faz muitas compras, enfim. Dá para escutar só isso, né? Ela tá em mania, precisa tomar um estabilizador de humor e tal. Mas eu vou escutando, mas me fala mais, o que esses gastos? Mas como é isso? Bom, ela fala, que basicamente é só isso, eu preciso, na verdade, mais me calar, né? Fazer qualquer outra coisa e escutar, até que ela chega, por exemplo, num momento e fala o quanto que ela não se dá valor. Eu não me dou valor, nunca me deram valor,
meus pais não me deram valor, e aí ela vai buscar valor, sabe? Aí, né, ela passa a se dar conta um pouco disso e começa a caminhar, né, na análise dela, vamos dizer. Pequeno exemplo, tá? Muito pequeno do que é a experiência dessa moça. Tem um outro cara também que eu acho bem interessante, que ele me falava que tinha, num dia lá qualquer, me falava, eu tenho muito medo de mariposa. Medo de mariposa? Mariposa? Que é isso? Mariposa, né? Tento... Mas da onde vem isso? O que você lembra de mariposa? Bom, passa-se várias sessões e ele começa a falar também da irmã. Ele tem um problema com a irmã, que é a Marilene. Aí eu parei e falei assim, bom, Mari e Mari, né? Mariposa, Marilene. Mari, o que é esses mares aí pra você, cara? Aí ele para e fala, não é mar, é mar. Né? O que tem um mar? Aí entra, né? A história dele, que é o único lugar que ele se sente livre, e que, na verdade, o medo da mariposa e essa relação conflituosa com a irmã são lugares de muita prisão para ele, e no mar é o único lugar que ele entra, que ele se sente sozinho, que ele se sustenta sem interferência, que ele não tem medo, né? Enfim, e aí depois ele constrói outras tantas questões aí da vida dele. Mas está dando para entender o que é mais ou menos essa ideia de associação livre, né? Você vai conectando pecinhas e tá ali, né? Tá tudo ali, vai sendo dito, você só precisa saber escutar e ajudar a conectar, né? E talvez só um último exemplo também de um outro cara que é músico, e um cara que estudou um monte, foi estudar fora do Brasil, não sei o que, um puta músico, mas que não consegue sustentar a carreira dele, né? Tem muita dificuldade, né, em se arriscar um pouco, né? Só viver, entre aspas, de música. Ele fica dando aula, em lugares que ele odeia, não sei o quê. Ele se sente muito mal, fica muito, né, preso com isso. E num dado dia lá, ele diz, ele está contando aquela história, não sei se todo mundo chegou a ver, né, daquele moço, acho que é Matheus, que foi agredido, né, ele é um entregador, né, foi agredido por um cara, começou a ser xingado por um morador de um condomínio de luxo, e ele, né, se sustentou ali, não brigou, não chegou, mas, né, peitou o cara. Ele começou a falar disso. Ele disse, pô, que importante, que, né, pô, eu tinha que ser igual aquele cara, eu não posso afinar. Aí o Marcos fez, como assim você não pode afinar? Aí ele se toca e fala, puta, é isso, né, eu não me deixo, eu não me permito afinar, né, a tocar. E aí ele começa a entrar nisso, assim, por que que ele se impede de afinar e trabalhar com música, por exemplo, né? Enfim, são pequenos exemplos aí para contar, né, um pouco de como funciona essa escuta, né? Qual que é essa ideia da associação livre? Quanto mais se fala, mais, né, esse quebra-cabeça vai se montando. O Freud fala que o psicanalista, ele é meio que um arqueólogo, sabe? Ele vai peneirando as coisas junto com as pessoas e construindo, porque a ideia também de consciente, tá? Isso é importante. Não é que é uma essência que a gente descobre, você também constrói, né? O seu o seu saber sobre o seu inconsciente, né, na escuta analítica. Então, é isso, né? Aos pouquinhos você vai juntando caquinhos e construindo algo sobre si, né? Enfim, acho que eu falo aqui com o tempo também, né? Não sei se deu, acho que eu tinha para falar um pouco isso, acho que tinha a ideia de falar um pouco do Lacan, mas ultrapassa aqui um pouco nos tempos, nossa proposta. É muito legal, ô Rafa. Acho que a gente ficaria dias escutando você. Acho que a gente pode abrir um pouquinho para algumas perguntas, eu acho, para a gente fechar, assim, para pessoas que tenham alguma dúvida sobre o que você trouxe. Acho que seria legal. Aí a gente já faz o encerramento para a gente respeitar esse tempo. Pode ser? Perfeito. Quem quiser pode pedir com a mão, abrir o microfone. Não tiveram dúvidas? Eu sei, eu tava pensando Fala, como... mãe.
É porque, assim, essas experiências que você está contando são experiências de escuta, mas tem um contorno para essa escuta, né? Tem um tempo em que você vai acompanhando e a pessoa vai indo e vai criando uma relação de confiança, né? E o que eu tenho em mente, assim, são contatos, às vezes, mais breves e, às vezes, que você não tem um espaço de uma escuta tão bem, assim, formada, uma confiança ainda com a pessoa e tal. E aí eu fiquei percebendo que eu tenho um certo medo, assim, de às vezes, ser invasiva com a pessoa. Tipo, por exemplo, a pessoa tá falando de a irmã Mari, daí a mariposa, e eu fico pensando assim, se eu tô fora de um contexto de uma relação de confiança já estabelecida, eu tenho receio de colocar determinadas perguntas, provocações e tal. Mas ao mesmo tempo eu fico ali isso eu não sei explicar, é desconfortável para mim saber até onde eu posso perguntar coisas, até onde eu ou às vezes, por exemplo, se é uma pessoa que chega com um sentimento paranoico de porque deixa eu te contar, tá acontecendo essa perseguição aqui do FBI, aconteceu isso e aquilo. Eu fico, às vezes, num dilema do tipo, entre acolher 100% aquilo que a pessoa não, e daí entrar na narrativa e acabar sendo um estímulo para a pessoa só, talvez, se perder ainda mais dentro de uma paranoia que não seja necessariamente boa para ela mesma, ser alimentada numa paranoia. Ou, por outro lado, falar, não, você tá sendo paranoico, isso não é... Tipo assim, são dois extremos, né, que, enfim, e aí quais são os lugares no meio disso, dentro de relações que não são de psicoterapia e tal, né, de relações mais cotidianas, ou de uma escuta um pouco mais pontual, assim, né, enfim. Não sei se deu para entender mais ou menos o que eu tô querendo. Deu, eu acho que traz um ponto. Primeiro é um cálculo muito difícil de saber, né? Como você vai fazer. Mesmo essa pergunta, né, da mariposa, porque, né, não é a todo momento que eu vou usar, né? Depende muito, é um cálculo muito difícil. Eu nem sei te dizer, dá para fazer assim ou assado, né? Claro. Por outro lado, acho que é isso, quando você conta de uma pessoa delirante e tal, né? Falar para ela, não, isso que você está falando aí é delírio, não existe, né? É a gente incorrer, né, nessa lógica aí anterior de que aquilo não existe. E que ele existe, né? É como minha paciente no momento falou, né? Essa é a minha realidade, né? Então, sim, acho que a gente precisa escutar, acho que com cuidado, com respeito disso, né? Com essa história. Mas aí também, claro, tô trazendo aqui experiências com pessoas que eu acompanhei e acompanho há anos, né? Então, claro, tem ali também muito das estratégias e métodos que eu também vou usando, porque esses delírios também são altamente angustiantes, né? Então, tem um porquê você escutar o delírio, porque chega uma hora que sim, você vai procurar alguns pontos nesse delírio, né, onde ele consegue se ancorar, né, se acalmar e quase que não impedir que o delírio o invada tanto, né? Então é isso, você vai escutando, mas tem essa direção mesmo, entendeu? Bom, onde é aí que ele, né, não fica tão refém dessa produção, né? Tem jeitos, né? Você vai trabalhando nessa direção mesmo. O Lacan trabalhava, né, com a ideia do delírio como uma forma de cura, não cura médica, né? Cura no sentido mais do inconsciente, né? Mas você tem sim uma direção, por exemplo, para a pessoa ir se reorganizando, né? Muitas vezes o delírio vem com um bloco, né, de coisa muito angustiante. Você vai puxando alguns fios, ajudando, e a pessoa vai se reorganizando, né? Mas isso, de fato, é um trabalho mais médio e longo prazo, né? Pontualmente, você tem razão, a gente precisa, talvez, né, escutar de um lugar de respeito com o que está sendo dito, de que aquilo que está sendo dito não necessariamente é uma loucura ou não existe, ou é só um sintoma, né? Mas sim, se a gente não for fazer nada com esse material, você não vai poder dar continuidade com esse material, claro, acho que é bom, né? Talvez não
produzir tantas aberturas, né? Porque ele traz né? A mariposa tinha um sentido. Quando eu faço esse corte, ele abre para outro sentido, né? Então, às vezes, fazer tantas aberturas, se você não vai cuidar do que vai vir, né? Pode ser mesmo até meio irresponsável, né, da gente, né? Você tem razão, sim. Respondido? Nenhuma resposta de um Ô, comentário. Rafa, eu queria fazer uma colocação, assim, que o que eu entendi, o que chegou para mim da associação livre, né? Essa forma que, para mim, pelo que você trouxe, um psicanalista é um escutador profissional, assim. Ele vai permitir essa associação livre, ou seja, o que vem da pessoa, ele está recebendo e está escutando, independente do que vem, independente da pessoa que está trazendo. Então, tem muito esse espaço de receber, né? Não necessariamente ter um insight para fazer uma mudança de chave na pessoa, mas é mais sustentar um espaço livre, em que tudo que vem eu recebo. E, eventualmente, algum espelhamento que eu faço do que a própria pessoa trouxe pode ser um insight para ela fazer ter os insights dela. Claro, sim, com certeza. Porque eu acho que a ideia, né, o que o Freud vai descobrir lá é isso, assim, as pessoas precisam falar o que elas quiserem, sem nenhum tipo de freio, né? E eu, do meu lado, né, ele dizia, eu também não tenho que questionar ou pensar, não, isso não interessa. Qualquer coisa me interessa. Qualquer coisa. Então, se a pessoa vem contar um sonho, vem contar uma situação que viveu com, sei lá, no ponto de ônibus, não, fale o que você quer falar, sem problemas, né? Eu acho que isso é interessante, que é isso, é um lugar de muita liberdade mesmo, né? E muitas vezes, isso que você disse do espelhamento, às vezes nem precisa devolver, a pessoa se escuta, né? E já se escuta e já percebe, opa, mas por que eu tô falando tanto da minha mãe, sei lá, ou da mariposa, né? Não preciso fazer nada, grandes coisas. Eu falei, é mesmo, por que será, hein? Segue aí, entendeu? A ideia é de você não atrapalhar mesmo, né? Você tá ali a postos para estar escutando mesmo, né? Que legal esse conceito de não atrapalhar a fala da pessoa. Acho que vamos escutar mais uma voz e aí a gente encerra, pode ser, gente? Alguém tem mais alguma pergunta borboleteando aí, assim? Aproveitar o Rafa aqui com a gente. Não necessariamente pergunta, mas eu lembrei de um vídeo, queria até mandar para a Maíne, eu lembrei de uma outra escuta que nós fizemos juntas. Vou mandar para a Maíne e para todos. Fechou seu microfone. Fechei sem querer. Ele não é psicanalista, ele é um terapeuta transpessoal, né? A base dele é psicologia, mas é muito interessante. Ele fala que realmente vai ter pessoas que elas vão querer falar muito mesmo, só por falar, como se o falar fosse um prazer, e aí a psicanálise vai cair, nadar de braçada, né? O falar fosse um prazer para a pessoa. E aí ela traz ali várias questões, mas quando você não é um profissional de fato de psicologia, você acaba se expondo e você vai correr um risco, até um perigo, porque de fato você vai estar lidando com a subjetividade da pessoa e ela realmente precisa de quem lide com subjetividade. E aí nós conversamos até sobre isso hoje, né? Precisamos deixar claro para a pessoa que vai ter uma escuta com a gente, que não é uma escuta psicoterapêutica. Então, como, de repente, a gente se trabalha mais como escutador, trabalha mais o nosso individual, nossa individualidade, para ser um bom escutador do que se prepara nos encaixes que as teorias da psicologia fazem. Eu acabei de receber uma mensagem de uma pessoa um pouco mais cedo, falando que é mais ou menos assim: não posso fazer nada por você além de trabalhar em mim mesmo. Uma frase de um espiritualista também. Eu leio muito sobre psicologia nesse olhar transpessoal, então acrescenta, para que a gente vá para um lugar de perceber se é um caso mais sério e até para a gente saber recomendar para a pessoa, né? Porque provavelmente essa pessoa vai querer muitas escutas e que a gente saiba dar um passo
que a nossa perna alcance. E sou uma psicóloga, falando para quem não é psicólogo também. Só queria, talvez, eu não sei se a gente tem, né, também essa tradição da psicanálise enquanto uma ferramenta terapêutica, né? Surge daí, né? Mas talvez o que eu queria trazer aqui, é por isso que eu trouxe toda essa história da loucura, trouxe o texto do Arthur, que na verdade o que eu queria talvez transmitir é só a gente afinar o ouvido e o que a psicanálise ajuda. Não necessariamente, né, as pessoas precisam ir, né, virarem psicanalistas para escutar, né, mas é que a gente escutar sem esse lugar anterior, né, que aí vocês falaram, estigmatizante, né, que enquadra as pessoas, né, que acha que é inconveniente, que rotula, que sufoca, tá? Tô pegando as palavras que, né, as pessoas foram trazendo aqui ao ler o texto do Arthur, né, que isola, que mais, enfim, eu acho que é isso, né? Só para a gente, o que eu queria, talvez a minha transmissão de hoje era um pouco essa, assim, né? Da gente poder escutar, não esses, né? Não esses dados, né? Não os sintomas, não, esse é um bipolar, não sei o quê. Né? Entende? Esses encarceramentos, esses rotulinhos que a gente vai dando, mas acho que o que a psicanálise nos traz é que é muito mais do que isso, né? A experiência humana é muito maior do que somente esses estigmas, né? Ou essas, enfim, entenderam? Acho que é um pouco isso, assim. Legal, muito bem. Não sei se, se depois eu puder ler posso ler um parágrafo, talvez traduza isso em palavras, Claro. Um parágrafo, prometo, que é uma escrita minha, tá? Eu trago também o Nietzsche, que é um outro filósofo que eu gosto, e o Nietzsche, lá no livro dele, chama Assim Falou Zaratustra, ele escreveu, grande no homem, homem aqui, humanidade, tá? Grande no homem é ser ele uma ponte, não um objetivo. E que se pode ser amado no homem é ele ser uma passagem em um declínio, né? E aí eu pergunto, né? Pode então, né, a nossa escuta ser arquitetada como essa ponte, né? Algo sempre em construção, né? Uma passagem, uma atuação facilitadora de encontros com menor incidência de uniformização de comportamento, né? Será que a gente pode montar um cuidado, né, que busca se libertar de racionalizações, né, que colonizam e segmentarizam, né, a vida das pessoas? A indicação que eu aponto é na direção dessas invenções produzidas por encontros plurais, construções coletivas, troca de saberes, né, na diversidade em si. Em tempos, né, de tanta intolerância e extremismo, em que as cores azul e rosa aprisionam modos de amar, de sentir e de existir, os princípios, tanto da reforma psiquiátrica quanto da psicanálise, eu acho que são absolutamente necessários. É isso. Muito bem. Muito conteúdo, né, Rafa? Que bom. Mas acho que a gente conseguiu ter uma ideia, pelo menos para mim, passou do poder da escuta mesmo, né? Que tem outros nomes, outras formas, mas o quão poderoso é até para vocês profissionais usarem terapeuticamente, né? Quanto mais para nós, enquanto humanos para humanos aqui, né? Não que vocês não sejam humanos, mas, enfim, de pessoas para pessoas, o quanto isso pode ser poderoso. Obrigado, Rafa. Vamos fazer só o nosso ensinamento. Antes disso, vou colocar o link ali. A Renata já colocou, mas rápido aqui. E é do tanto quanto a gente dá importância para isso, a gente colocou 2 vezes. Então, Rafa, não sei se você quer falar uma palavra final antes de você ir. Só de mestre dos magos meus para você entrar embaixo atrás da pedra, e aí a gente vai falar as frases e a gente vai embora, só dar tchau. Só agradecer a todos que me escutaram até aqui agora. Muito obrigado mesmo. Muito bem. Obrigado, Rafa. Então, não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito,
é preciso também que haja silêncio dentro da alma. O que as pessoas mais desejam é alguém que as escute de maneira calma e tranquila, em silêncio, sem dar conselhos, sem que digam, se eu fosse você. A gente ama não é a pessoa que fala bonito, é a pessoa que escuta bonito. A fala só é bonita quando ela nasce de uma longa e silenciosa escuta. É na escuta que o amor começa, e é na não escuta que ele termina. Parei para ouvir o silêncio. No som do silêncio, a essência de todos os inaudíveis sons. Muito bem, agradecemos a todos. Uma ótima noite. Quarta-feira estamos aí de novo. E abra os microfones, vamos dar os tchauz devidamente. Vamos ficar aqui até o final. Obrigada, Rafael. Obrigada, Rafa. Agradeço. Obrigada, Muito Rafa. obrigada. Obrigada. Obrigada, boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Obrigada, Rafa. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, eu. Tchau, pessoal. Obrigado, tchau, tchau, pessoal. Tchau. Tchau.